Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Jaque e estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de leituras do mês, dessa vez do mês de agosto. Agosto foi um mês que para mim e para algumas pessoas que eu vi ali na internet, né, no Twitter, foi um mês que demorou e de fato foi um mês longo. As minhas leituras foram bem menores do que o mês passado, mas ainda assim eu li muita coisa legal. E vim aqui conversar com vocês sobre cada uma delas. Mais uma vez, tudo anotadinho no papel. A primeira leitura finalizada no mês de agosto, e acho que a primeira que eu iniciei também, foi, atenção, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, do Gatry Hendricks, aqui a capa. Esse livro eu vi em audiobook, ele foi o livro escolhido do mês do Clubinho da Jazz, do Jazz Lendo. E foi uma experiência, definitivamente, gente, foi uma experiência. Bom, vamos lá. Esse livro a gente vai acompanhar a Patrícia e algumas donas de casa que possuem um clube do livro sobre assuntos genéricos, temas genéricos. Acontece uma discussão entre elas e elas ficam meio em desavença. Então, parte dessas mulheres resolve fundar um clube do livro mais interessante, que é o clube do livro de True Crime. Então, elas são mulheres que são apenas donas de casa. Então, o trabalho delas é cuidar da casa, fazer comida, limpar, cuidar dos filhos e do marido, enquanto seus maridos todos têm grandes empregos, grandes negócios, são super amigos e próximos. E, como essas mulheres não têm nada, elas moram num lugar muito tranquilo, no subúrbio super tranquilo nos Estados Unidos. Por que não ter um clube do livro de True Crime, né? Que discuta esses temas. Então elas vão lendo ao longo do livro, que eu me lembro, Helter Skelter, In Cold Blood, do Truman Capote. Elas discutem a respeito do Ted Bundy, enfim. E chega nessa vizinhança um vizinho muito suspeito, mas que a princípio parece ser uma pessoa interessante. E, por acaso, este vizinho é um vampiro. E o livro vai girar em torno da Patrícia tentando convencer as pessoas e até ela mesma de que o James Harris é um vampiro. Mas, né, o desenrolar desse livro, só lendo pra entender. Mas o que eu gosto de dizer da minha experiência, de início eu achei o livro um pouco difícil de ler em inglês, de ouvir apenas, então eu acabei ouvindo ele enquanto eu li o e-book, que foi uma experiência muito boa. É muito bom pra aprender a pronunciar algumas palavras que a gente acha que é de um jeito, na verdade é de outro. É um livro que discute o patriarcado sem dúvida alguma. Em alguns momentos eu ficava em dúvida se esse livro tinha sido escrito realmente por um homem, porque eu acho que ele captou isso muito bem. Mas eu não acho que ele executou perfeitamente bem, com maestria, como uma mulher faria, porque o final de algumas pessoas ali, de alguns homens do livro, eu não achei satisfatório pra mim, pensando no que eles causaram às suas respectivas esposas. Então, é um livro que discute as relações de gênero dentro de um núcleo familiar, mostra muito quanto os homens têm uma irmandade incondicional, e isso é uma coisa muito interessante, muito perigosa, porque a gente vê diversos casos por aí. Eu fiquei pensando muito sobre casos reais de mulheres que são abusadas sexualmente. Eu lembro de um caso que uma pessoa invadiu a casa dela, ela morava num condomínio, e os seguranças, ao invés de capturar essa pessoa, enfim, simplesmente foram lá e também abusaram dessa moça, junto com o estranho que entrou. Então, os homens, eles são muito companheiros, né? A irmandade masculina é muito forte e é muito perigosa. Por isso, portanto, mulheres, estejam atentas sempre. E uma outra coisa que me impactou nesse livro foi a total descredibilidade que o marido da Patrícia dá pra ela. Ela é uma mulher inteligente, não é porque, nossa, ela terminou a faculdade, mas não seguiu a carreira de enfermeira porque ela se casou, que ela seja uma mulher burra. E ela é tratada como uma mulher burra, como se ela não soubesse de nada. E o momento em que ela olha pro marido, ela fala com ele com um olhar: eu preciso que você esteja aqui, eu preciso que você me acoberte nessa situação. Ele simplesmente expõe ela sem necessidade alguma. Então, assim, eu odeio esse homem, tá? Acho que o final dos homens não foi nem um pouco satisfatório. É claro que eles sofreram as consequências no final, mas pra mim não foi suficiente. Faltou um pouco mais. Enfim, teve uma morte também que eu fiquei muito triste.
Outra coisa que me lembro que eu achei impactante foi como o vampiro morde as suas vítimas. Bem peculiar, eu diria. O próximo livro que eu li, esse foi da biblioteca, foi o Quem Matou Meu Pai, do Edward Louis. É um livro que eu não esperava muito a leitura e aconteceu e eu achei bom. Eu acho que é um livro que conversa principalmente com pessoas LGBT que em algum momento precisaram, ou nem que precisaram, mas que têm uma relação conturbada com os pais porque são pais que não concordam com essa condição do filho, né? Em como o filho é na realidade. Então, acho que pra quem tem esse tipo de relação conflituosa com os pais, é um livro bom e que você vai se identificar muito mais do que eu, porque não é a minha situação. Mas mesmo assim, é um livro que ele bota pra fora como é ser um menino gay, com um pai que é violento, machista, enfim. E também tem ali um toque do autor de crítica social, de crítica política. Então, ele dá nome aos bois aos políticos franceses que ele detesta, que fizeram péssimas escolhas de políticas públicas. Então, isso eu achei bem interessante. O próximo livro que eu vou falar, gente, é um abandonado, que é Como Tigres na Neve, da Julia Kim. Esse livro foi o livro do Clube do Livro de agosto, mas assim, pra mim, foi extremamente difícil de ler, e nem é porque o livro é ruim. Eu acho que eu abandonei ele porque eu sabia que se eu tivesse continuado com ele, eu não ia conseguir ler mais nada, porque eu tava empacada com ele. O livro não é ruim, ele só não me pegou, eu não li ele no momento certo, eu não tô na vibe de livro de romance histórico ou de alguma coisa do tipo, assim, de que retrate guerra. É claro que eu tô lendo O Tempo e o Vento no momento, mas é um livro que trata do sofrimento de guerra, de um país que invadiu o outro, né? Nesse caso, ele vai explorar a ocupação japonesa na Península Coreana, ali no início do século XX, que é um tema pesado, tem muitas coisas tristes que acontecem, óbvio, é uma guerra. Trata-se, portanto, de um país que anexou o outro e apagou completamente não, e que tentou apagar a soberania, não só a soberania nacional, mas a identidade dos seus cidadãos. Então, não era o momento para eu ler e eu abandonei, mas eu acho que eu vou ler em algum momento, não sei quando. Mas é isso, tá abandonado, não porque é ruim, mas porque eu não tô na vibe mesmo do tipo de livro. O próximo que eu li foi O Céu para os Bastardos, da Lilia Guerra. Esse livro foi uma indicação da Clara, do TikTok, mais uma vez, que faz tempo que eu queria ler, mas ele nunca tava disponível na biblioteca, gente. É impressionante. Toda vez que eu ia buscar não tinha, e um belo dia ele tava lá lindo e belo me esperando. Eu peguei emprestado e eu gostei muito do que eu li. É um livro muito brasileiro, assim, que trata de temas difíceis, mas ele é um livro que tem um ar de crônica, porque ele é narrado pela protagonista, a Sanarinha, que é uma senhora, uma mulher negra da periferia que é empregada doméstica. Então a gente vê com ela esse contraste do ambiente que ela trabalha, que é um ambiente supostamente fino, com o ambiente que ela mora, que tem pobreza, que tem crime, mas que ao mesmo tempo tem pessoas, tem cidadãos, tem trabalhadores. E a Sanarinha, ela vai contando, indo e vindo. Ela conta um pouquinho da relação com a patroa e conta um pouquinho ali do vizinho dela, do dono do bar, do dono da padaria, da filha da amiga que engravidou jovem. Ou então ela volta lá na patroa e conta sobre o filho dela. E eu falei no vlog que esse livro me fez me lembrar da minha tia. E é um livro lindo, sabe? De uma poesia, e ao mesmo tempo a Sanarinha, ela vê o mundo de uma forma linda e poética, mas ao mesmo tempo ela tem uma dor insuportável que é relacionada ao filho dela. O filho dela acaba se tornando um criminoso, porque ele comete um crime terrível que machuca todas nós mulheres. Acho que assim, quando uma mulher sofre por feminicídio ou por tentativa de, eu também sofro. É uma coisa que eu penso constantemente, e eu acho que o modo com que a Lilia trabalhou nesse livro, esse tema específico, gente, foi de uma delicadeza, mesmo sendo um tema extremamente pesado e que teve um fim difícil de ler, sabe? Eu entendo a condição da Sanarinha ali, aquele conflito em que ela fica em relação àquele filho que ela tem, a irmã dela que ama esse filho, que é como se ela fosse mais mãe do filho da Sanarinha do que a própria Sanarinha.
porque, enfim, a irmã dela não se casou e tudo mais, elas viveram a vida juntas, ela criou o filho sozinha com a irmã, então por isso que a irmã se sente nessa condição de também ser mãe desse homem. E assim, que livro maravilhoso, maravilhoso. É muito bom ver o quanto a gente tem avançado, o quanto eu tenho conhecido, na verdade, muito mais da literatura brasileira contemporânea, e que tem tanta gente boa. E é um livro que, enquanto eu tava lendo, eu comentei com o Matheus, nossa, ele me lembra muito Os Supridores, do José Faleiro, né? Porque ele retrata boa parte do que eu vivo, né, gente? Eu já falei, eu não venho de berço, enfrento o ônibus lotado todos os dias para ir pro trabalho e voltar, pego o metrô e tudo mais. E aqui também tem essa Narinha, sabe? Saindo ali da periferia, indo para as áreas nobres da cidade, para trabalhar para a patroa, pegando o ônibus lotado. Aqui o livro já começa com ela reclamando porque a pessoa que escolheu os ônibus novos da cidade é muito tonta, porque simplesmente o ônibus tem uma porta. Como que as pessoas descem, gente? Não tem como, sabe assim? Então, enfim, essa Narinha é uma personagem maravilhosa, maravilhosa definitivamente. O próximo livro é um audiobook também, que é A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneros. Esse livro, gente, ele tava na minha lista de leitura, assim, de wishlist, na verdade, de compra mesmo, tem uns anos, assim, mas eu acabei tirando. Aí eu tava um belo dia, como sempre, na Audible, procurando alguma coisa pra ouvir enquanto eu, sei lá, limpava a casa, não lembro. E eu olhei pra esse livro e falei, nossa, é verdade, esse livro eu já quis ler um tempo atrás, então eu resolvi ouvir. E foi um livro bom de ler, mas eu acho que eu ouvi ele de forma muito espaçada. Tipo, o livro é bem curto, acho que ele tem umas 3 horas. Eu ouvi, sei lá, 1 hora no final de semana e levei só depois de 1 semana pra ler o restante do livro. Eu acho que essa quebra acabou me impactando, porque eu realmente só escuto o audiobook enquanto eu tô fazendo tarefa doméstica. Eu não costumo ouvir audiobook trabalhando, eu não costumo ouvir audiobook no transporte público, porque eu prefiro ler livros físicos mesmo. Então, quebrou um pouco, mas esse livro é um livro meio autobiográfico da própria autora, que é uma mulher que nasce em Chicago, se eu não me engano, nos Estados Unidos, só que os pais são mexicanos. Então, é um livro que trabalha a relação dela ter essa questão de não saber a que cultura exatamente ela pertence, porque ela foi criada num país de uma forma, mas os seus pais vêm de uma cultura diferente, que é a mexicana. Ela não se sente tão estadunidense porque ela tem esses traços mexicanos, mas ela também não se sente mexicana porque ela não foi ao México até então, sabe? E apesar dos pais serem mexicanos, ela morar nos Estados Unidos, então é um pouco esse conflito. E ela conta como foi a vida dela na Rua Mango, né? Que é um bairro periférico, óbvio, de imigrantes também. E é um livro que me lembrou muito a tetralogia napolitana, o modo como ela narra a relação dela com as outras meninas do bairro, as brincadeiras de infância, enfim, me lembrou muito, assim. Acho que se você gosta da tetralogia napolitana, com certeza vai gostar desse livro, mas ele não foi um livro de grande impacto pra mim. Eu gostei, mas não achei perfeito, maravilhoso, mas valeu muito a leitura e, enfim, recomendo de qualquer forma. Próximo livro, finalmente, eu tenho físico, eu vou devolver pra biblioteca, eu estou de férias neste momento, que é Cabeça Fora d'Água, da Bushi Emecheta. Eu adoro a Bushi, tem uns livros dela aqui, lá em cima, e desde que lançou, sempre que lança livro da Bushi no Brasil, eu quero ler. Esse aqui demorou um pouco, gente, porque tá custando 70 conto, mas tinha na biblioteca, e eu peguei finalmente. E que bom conhecer a vida dela, que delícia conhecer a vida da Bushi, e ela é aquela autora que não tem como separar a vida da obra, porque a vida dela está na obra dela, assim como a obra dela impactou a vida dela, né? Então aqui a gente é uma autobiografia, né? Como eu falei, a gente vai acompanhar a vida dela, as coisas que ela quer narrar, o que ela quer conversar, o que ela quer debater. Esse livro foi publicado em 1986, então é uma biografia até os 40 anos da Bushi. Não é da vida inteira dela, ela morreu em 2017. E é muito bom de acompanhar, mas eu acho que, eu falei no vlog, vou falar aqui de novo, eu só recomendo você ler esse livro, se você já leu alguma coisa dela, porque não faz sentido, assim, ela vai citar os livros e os livros que ela escreveu estão diretamente ligados de uma forma ou de outra à própria história dela. Então, se você não conhece o enredo, não tem o mesmo brilho. Eu acho que eu não veria o livro com o mesmo brilho, apesar de que não é impossível ler o livro. Acho que a Bushi
é uma autora, uma das poucas autoras que, se alguém me pergunta, Jaque, quero ler, que livro você recomenda? Provavelmente eu vou falar qualquer um, assim como eu falo do Tolstói. Qualquer livro que você começar do Tolstói vai ser tranquilo. A Bucha é a mesma coisa, apesar de que meu favorito é As Alegrias da Maternidade. Enfim, que leitura sensacional, muito bom saber da vida dela, do quanto essa mulher sofreu e batalhou, porque, né, é uma mulher negra, considerada uma cidadã de segunda classe, pois imigrou para a Inglaterra, teve que criar sozinha 5 filhos, dentro de um sistema racista, patriarcal, e que não permitia que ela ascendesse minimamente para criar os filhos. Tudo que ela queria, o sistema, de alguma forma ou de outra, dificultava. Se não era o sistema, era um comentário de alguém, era a falta de ajuda de outro alguém, enfim. Mas fica aqui a recomendação de livro incrível se você já conhece a obra da Bush. E por último, mas não menos importante, A Redoma de Vidro da Sylvia Plath. Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse o convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sobre a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Esse livro conta a história da Esther Greenwood, uma jovem de 19 anos de Boston, que vai para Nova York, que é quando o livro começa, realizar um estágio numa revista de moda. E esse estágio ela conseguiu, é um estágio de 1 mês. Ela e mais 11 meninas conseguiram porque elas tinham excelentes notas na faculdade, tinham um bom desempenho na faculdade, e foi meio que um prêmio, a possibilidade de estar nesse universo de revistas e glamour de Nova York. De fato, é uma coisa bem glamurosa, assim, me lembra até Gossip Girl, porque elas vão para festas, elas vão a jantares chiquérrimos, elas estão num hotel incrível, com tudo pago pela revista em que cada uma está estagiando, é um hotel só para mulheres. Mas a Esther não consegue se sentir feliz com nada disso, porque ela tá aqui numa condição de depressão. Então o livro, ele tem 2 pontos. O primeiro ponto é quando ela está vivendo essa vida cosmopolita e que seria o sonho de qualquer jovem americana que faz faculdade de moda ou de jornalismo e que gostaria de participar disso. Em contrapartida, a segunda parte do livro mostra a Esther mais ainda afundada nessa depressão e a convivência dela dentro de um hospital psiquiátrico. Então, não é um livro fácil, não é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Se você não tá numa condição mental boa, não é o momento de ler de forma alguma. Eu nunca fui diagnosticada com depressão e ler esse livro aqui foi muito impactante porque eu vi, mesmo que um pouquinho, como funciona a cabeça de uma pessoa que está depressiva, que tem esses pensamentos, que vê o mundo acontecendo, que vê a vida acontecendo ao redor dela e ainda assim essa pessoa não consegue se sentir bem com aquilo. Apesar de que ela quer, né? Esse que é o ponto, né? Eu estou triste porque estou triste. Não, a pessoa gostaria muito de estar se sentindo bem ou de estar se sentindo feliz, mas alguma coisa puxa ela para baixo. Mesmo que as coisas que ela esteja vivendo no momento sejam incríveis e invejáveis e o sonho de qualquer garota, ela não consegue sair do lugar. E foi um livro muito impactante, mas digo já com ressalvas, esse livro tem uma série de passagens bem racistas, assim, bem problemáticas, eu diria. Assim, algumas pessoas falam que é compreensível da época, mas considerando que é uma espécie de autobiografia romanceada da Sylvia Plath, ela poderia, né, não sei, ter visto um pouco mais essas questões, já que ela estava na faculdade, já que ela era uma mulher letrada, que estudou pra caramba e era super inteligente, enfim, então é um livro incrível, assim, de verdade, ele é muito impactante quando você pensa na questão da depressão, mas tem uns pontos ali complicados, de umas falas bem problemáticas da personagem aqui. Então, leia, mas leia com muitíssimo cuidado. Agora, só um spoiler do mês que vem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mês de agosto foi um mês bem intenso de leituras e eu gostei muito do que eu li. Mais uma vez, a minha curadoria indo muito bem. Teve abandonado aí, mas faz parte da vida, né? Quem nunca abandonou um livro? Se você nunca abandonou, por favor, faça esse favor a você mesmo, porque é um alívio, de fato. E deixa um comentário, deixa um joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!